Trump is a dictator. The king of Britain is a dictator. The ruler of Dubai is a dictator. The leader of China is a dictator. Leader of Singapore is a dictator. But now when you look at China, we call it benevolent dictatorship, where the people vote for their leader. 3,000. Then they give him permission. 3,000 people. Yeah, and they give him permission to say run. You get to Singapore, you have meritocracy, where on the basis of qualification, the best man for the job must run and trust his judgment. You get to Dubai, the royal house decides what must happen. I don't know who drugged Africans to tell them that democracy works. But for 65 years, from Kwame Nkrumah, coming down to Nelson Mandela, the whole of Africa is crying with leadership. I have traveled the whole width and breadth of Africa, from Tanzania to Nigeria, to Ghana, Botswana, to Namibia, to Mozambique. Every country, Zimbabwe included. So a dictator in my world, when I say that, it must be a dictator, number one, who dictates the right thing, who has a clear agenda. And a man who has a clear agenda, a national agenda that benefits the people. To hell with democracy. People want food, people want water, people want roads. And to implement these things, the democratic system is full of bureaucracy. I've used an illustration once, right now, where if a toilet is not working, under a fully functional democratic government, you must come and report it. Then it's written, toilet not working. Then you must call a sitting. How are we going to repair the toilet? Minute. After that, let's begin to find who will fix the leaking toilet. And before you that, there's a holiday for 3 days. We'll come back to Parliament next week. When you come back to Parliament, let's find the companies that can actually do it. Can you have 3 quotations or 4 quotations? We'll give you 2 weeks to do your quotations. The quotations come. Then the judiciary, the adjudication must sit down and decide who amongst these ones must do the project. And after that, then we must go and procure from the Department of Finance how much will it cost us to fit this vis-a-vis what has been quoted. And while you are doing that, we award the contract. After you finish awarding the contract, there is an appeal from one of them who loses the appeal that actually my quotation was better. Let's start again. You will spend 3 years with the toilet that is not fixed, but the system is trying to get it fixed. You understand what I'm saying? Oh, yeah. And this is where Africa is. Voice of Africa. Você concorda com as declarações do Dr. Joshua Maponga ao dizer que a democracia não é para a África? E, claro, qual seria o melhor sistema político e o melhor sistema econômico para a África se a democracia não é para a África? Eu trouxe para reagir a este vídeo 2 livros. Este aqui, o livro verde de Gaddafi, espetacular. E trouxe também o livro de Jonas Savimbi com o título Em Busca da Resistência, em Busca de uma Nova Nação. 2 livros interessantes que poderão aqui servir como base para argumentarmos melhor claramente este vídeo. Escolhi estes 2 livros aqui, entre vários que temos aqui sobre a democracia e comunismo e não só. Mas estes aqui são... Aliás, tem também aqui um manifesto comunista interessante também. Mas 2 aqui são de africanos que falam sobre a questão da democracia em África e qual seria o melhor sistema a aplicarmos para a nossa realidade. Ponto. Mas acho que me esqueça, faça like neste vídeo, subscreva, partilha se faz favor, porque é importante, claramente, o canal ser entregue a muito mais pessoas, o vídeo poder crescer cada vez mais e você é a razão pela qual o canal vai crescer, porque é o seu like, a sua subscrição, a sua partilha que fará, claramente, o vídeo seja entregue a muito mais pessoas. Obrigado. E claro, aqui o Dr. Joshua fez uma comparação à China, à América, à Europa e não só, e inclusive chamou alguns bons ditadores, não é? E também no final disse que a burocracia, não é? E os interesses pessoais são razões pelas quais a democracia em África não funciona. Deu aqui o exemplo de um projeto de queremos aqui construir uma latrina e temos que escolher qual é a melhor empresa, porque as empresas nos pertencem. A minha empresa é melhor, a tua empresa é melhor. Portanto, tem questões aqui de interesses pessoais. Depois tem a questão do onde vem buscar o dinheiro. E, portanto, a burocracia aqui, o Dr. Joshua apontou como sendo um dos grandes problemas da democracia em África. Ponto. O Muammar Gaddafi, ou Gaddafi,
No livro The Green Book, ele claramente não aceita a democracia para a África, ele diz que a democracia não é para a África, eles trazem um sistema político que se chama Jamairia, uma palavra que eu nunca consegui decorar, Jamairia, que é um sistema político que para ele substituiria a democracia para a África. Ou seja, ele nega a existência dos parlamentos, ele diz que os parlamentares não defendem o interesse do povo e o povo não precisa de ninguém para os representar, nega a existência de partidos políticos, ele diz que quando nascem partidos políticos, acaba o poder do povo, porque são os partidos que vão agora administrar as vontades, as necessidades, os pensamentos, as vontades do povo. Ou seja, nega os parlamentos, nega os partidos políticos, acima de tudo, nega a economia capitalista. Ou seja, para ele, as empresas, as terras pertencem a todos, todos trabalham, todos controlam. Chamaríamos aqui de um sistema para além do comunismo, porque ele aqui elimina o poder político. Ele diz que são as assembleias dos povos, né? Uma assembleia popular, uma assembleia regional, uma assembleia central, toda ela com origem no povo que poderá governar o país. Ou seja, o país é de todos e não pode existir acumulação de capitais provenientes da exploração do trabalho humano. Ou seja, ninguém pode ser empregado de ninguém. É um sistema que, segundo alguns especialistas, nem a própria Líbia conseguiu aplicar, porque a Líbia, claro, conseguiu alguns pilares do livro, como, por exemplo, a inexistência de partidos políticos. Gaddafi governou mais de 40 anos sendo o único, sem partidos políticos. Do ponto de vista econômico, claramente, há muita crítica em volta da sua própria economia, porque falava-se que lá existia um capitalismo de Estado, ou seja, o Estado era o dono das empresas, havia um Estado. Quando ele aqui diz assim que não pode haver um Estado, não pode haver um presidente, não pode haver governo, apenas o povo governa por meio do Conselho Popular. Ponto. Logo, Gaddafi aqui propõe um novo sistema político para a África e longe claramente da democracia liberal, a democracia construída pelos franceses, pelos europeus. Ponto. Já aqui o mais velho Jonas Savimbi, no livro A Resistência em Busca de uma Nova Nação, também faz uma crítica muito forte à democracia em África. Ele diz que, em função da origem dos partidos políticos em África, não faz nenhum sentido nós termos a democracia liberal em África. Nós precisamos de um sistema que olhe, acima de tudo, as características culturais e as necessidades conjunturais da África. Logo, ele não vou dizer que nega a democracia, ele diz que a democracia liberal não funciona. Precisamos criar uma nova democracia. Ou seja, concorda com o multipartidarismo, concorda com a existência dos parlamentos, concorda com a existência dos partidos políticos, mas acrescenta que precisamos criar uma democracia que se reveja, acima de tudo, na questão territorial da África, nas culturas africanas, nas vontades africanas, na realidade africana, porque nós nascemos de um sistema em que não havia questões de administração pública. Temos partidos, os partidos que nós temos surgiram para lutar, são partidos de guerrilha, só depois para governar. No fim das guerras, o surgimento da Guerra Fria, claramente quando os partidos foram obrigados a escolher um dos lados, escolheram aquele lado que lhes dava a melhor vantagem a nível de financiamento, a nível de ideia, de formações, e não porque queriam aquele sistema para governar o seu país. Eles foram forçados a escolher ou socialismo, ou capitalismo, ou comunismo, portanto, foram obrigados a escolher um sistema político. Logo, ele diz no livro que não concorda que o socialismo, ou a democracia liberal, quero dizer, a democracia liberal, enquanto sistema político, seja útil para a África. E tem mais, aqui no livro ele diz assim: nós usaremos o capitalismo para produzir riqueza, para produzir dinheiro, para criar cada vez mais empresas, e usaremos o socialismo para distribuir a riqueza para todos. Portanto, ele inclusive busca um bocadinho do socialismo, um bocadinho do capitalismo e claramente quer criar o seu próprio sistema. Os dois pesos pesados da africanidade voltada à política, porque eles aqui eram mesmo políticos, claramente negam a democracia para a África. Se nós olharmos para a China e perguntarmos, será que é um modelo para nós? A China, do ponto de vista sistema político, é um comunismo. Há sim uma democracia, mas dentro do partido apenas. Do ponto de vista econômico, é um sistema
capitalista, porque na China existem muitas empresas privadas, multinacionais, mas com, acima de tudo, presença massiva do Estado. Portanto, é um capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, por quê? Porque capitalismo tem lá várias empresas, mas de Estado porque as empresas pertencem ao Estado. Grande parte. Ou seja, o Estado é aquele que planifica, aquele que gere, é aquele que fiscaliza e, claramente, também está presente, inclusive em multinacionais que querem operar naquele país. Tem lá também algumas quotas. No entanto, se me perguntares aqui, o modelo chinês seria útil para a África, eu diria que não, porque a África tem problemas que a China não tem. Como, por exemplo, a questão da origem dos partidos políticos, a origem da política, a origem da economia africana é diferente. Tem a questão da corrupção, perdão, da corrupção. Lá onde há capitalismo de Estado, se há também corrupção, as empresas serão todas dos políticos, quando deviam ser do Estado. Aí está o problema. Quando a empresa é do político, o político, enquanto pessoa, os seus interesses colocam em frente. Quando as empresas são do Estado, o Estado, enquanto instituição, os seus interesses ficam à frente. Por isso é que na China existe o ensino da tecnologia, nos países africanos não existe, porque é um conflito de interesse entre o que é Estado, o que é privado, o que é do Estado, o que é do privado. A China conseguiu separar isso. Isso aqui é do Estado, ok? E se for do Estado, vai ser para todos. Isso aqui é dos privados, mas tem também presença do Estado. O Estado vai observar, vigiar, regularizar e vai também ganhar dinheiro com os privados. A África precisa, sim, construir um próprio sistema. Os cérebros africanos, economistas, politólogos, precisam, sim, reunir em busca de um sistema. Ou os partidos políticos, os partidos políticos têm quadros e os quadros vão discutindo dentro de cada especialidade um sistema que se adapte à nossa realidade. Porque nós temos burocracia, um problema sério. Aqui dou-se um exemplo. Temos a questão da corrupção, temos a questão das questões históricas dos nossos surgimentos e não dá a copiar um modelo e colar. Vai dar um desastre. Por isso é que a democracia não está a funcionar. Pode funcionar do ponto de vista... ou seja, podemos aproveitar alguns ditames da democracia, uma questão eleitoral, questão do multipartidarismo e outras questões. Precisamos mesmo implementar uma... Nós viemos também da monarquia, nós tínhamos muitos reis e lá o reinado, a monarquia, portanto, é uma ditadura. O rei fala e está pronto, o rei é líder para o resto da vida. Nós viemos desta origem. Ou regressamos às origens, ou claramente construímos, discutimos do ponto de vista popular um sistema que nos possa claramente identificar. Porque estes dois senhores escreveram e trabalharam também, um foi governante, outro não foi, quer dizer, um governou a Jamba, Jonas Savimbi, e outro governou a Líbia durante... Jonas Savimbi governou a Jamba por 26 anos, muito tempo, e Gaddafi governou a Líbia por 40 anos, muito tempo, e escreveram. Se calhar a gente lê esses livros e observa a atualidade e claramente podemos também construir um sistema que se adapte à nossa realidade. O que é que te parece? Faz um só like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus Todo-Poderoso abençoe como sempre. Amém.